Olá pessoal, começa mais uma edição do De Olho nos Bichos. No programa de hoje faremos uma breve retrospectiva e levamos você para rever alguns destaques. Capivaras atraem visitantes na Lagoa da Pampulha e ao mesmo tempo tiram o sono da população local. Um passeio pela cavalaria da Polícia Militar mostra como os cavalos são verdadeiros atletas. Isso e muito mais no nosso programa, que começa agora. Estamos em julho, mês de férias. Uma ótima oportunidade para visitar a Lagoa da Pampulha, um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Por ali, as capivaras chamam a atenção. O maior roedor vegetariano do mundo adora passear pela orla. Mas este é um ambiente ideal para abrigar a espécie? Olívia Rezende foi até lá e mostra um pouco da vida deste bicho. Quem já foi à Lagoa da Pampulha tem motivos de sobra para querer voltar. Além da arquitetura consagrada, os animais que habitam a região também atraem o público. São o jacaré, a tartaruga, as capivaras. É a natureza, né? É a sobrevivência dos animais na lagoa igual ela é, né? Suja, ainda tem peixes enormes, que esse pato, que sabe que é mergulhão, garças, entre outros. A capivara é um animal silvestre e natural de regiões rurais do estado. Chegou à lagoa seguindo o caminho de córregos que alimentam a represa e resolveu ficar. Elas adoram dormir e comer no gramado, além, é claro, de se lambuzarem na lama. E quando resolvem tomar banho, a diversão é garantida. São animais herbívoros, né? E eles vivem geralmente à beira de lagoas, de rios e de lagos. E precisam da água, inclusive, para sobreviver. E não existe ainda um estudo que confirmadamente desse um canal de origem desses animais. E a gente acredita que, como no início, né, da lagoa em si, há 50 anos atrás, e mais, vários animais migraram para essa região justamente devido à água que eles encontraram. A Lagoa da Pampulha foi construída na década de 30 como um local de lazer e se tornou casa para várias espécies de plantas e animais. A beleza de cada um deles é um atrativo para os visitantes, mas também pode se transformar em uma fonte de problemas. Sem predadores naturais, os roedores, como as capivaras, começam a tirar o sono da população local. Muitos reclamam que a presença destes animais é responsável pelo aumento do número de carrapatos transmissores de doenças. Estava havendo reclamação de ataque de carrapato dos visitantes nos fins de semana. Esses carrapatos, em muitas áreas do Brasil, eles são responsáveis por transmissão de doença. A doença mais importante conhecida dessa transmissão é a febre maculosa brasileira. É uma doença transmitida, então, por carrapatos do gênero Amblyomma cagenense. A febre maculosa é tipicamente uma doença que é uma loteria. Né? Você pode viver a vida inteira por ali e não ter nada e de repente ter um surto, não é? De repente ter várias pessoas contaminadas. A situação se agrava com o crescimento desordenado das capivaras. Hoje o número de espécies na região passa de 40. Uma família de capivara na natureza, espera-se que ela seja composta entre 8 e 10, 12 animais no máximo. Por que isso? Que a natureza tem todos os elementos de controle populacional. Quais são eles? Onça pintada, sucuri, jiboia e jacarés. Na Lagoa de Pampulha não é assim. Lagoa de Pampulha é uma área artificial, cercada por área urbana. Os órgãos de proteção ambiental do estado estão atentos, mas decidir o destino das capivaras é um tema que gera polêmica na sociedade. Isso provavelmente vai ser muito discutido na sociedade, até que se tome alguma providência antes que ocorra algum problema mais grave. Tanto nós, seres humanos, quanto os animais, merecemos e temos o direito à coisa mais elementar, que é a vida.
Está na hora do nosso quiz. Vamos saber se você está por dentro das curiosidades sobre o mundo animal. Quanto mede a maior cobra do mundo? A. 10 metros. B. 15 metros. C. 20 metros. No próximo bloco, os cavalos responsáveis pela segurança na cidade mostram que também são grandes esportistas. E mais, sabia que animais também doam sangue? É um pecaltro lá, não sai daí! Doar sangue é um gesto de solidariedade humana. No mundo todo, é uma ação muito comum, mas que ainda precisa ser incentivado. A Escola de Veterinária da UFMG há 2 anos participa de campanhas que contribuem com o banco de sangue dos hospitais em todo o estado. Mas e no mundo animal? Como ocorre a doação de sangue entre os bichos? O sangue tem papel primordial na vida de muitos seres vivos. Ele é o responsável por fazer a oxigenação e o transporte de nutrientes pelo corpo. Quando homens e animais sofrem de uma doença crônica, estão em estado de anemia ou sofreram algum acidente grave, eles podem perder sangue e assim precisam passar por uma transfusão. Esse procedimento entre os seres humanos ocorre desde a Idade Média. Já entre os bichos, os registros dos primeiros doadores são bem mais recentes. Como na medicina humana hoje tem os grupos sanguíneos A, B, O, né? Na veterinária, os cães têm os seus grupos sanguíneos, os gatos têm os seus grupos sanguíneos, os bovinos têm os seus equinos, cada um tem os seus grupos sanguíneos. Por que a transfusão é muito difundida nos cães? Porque são os animais de companhia que têm as doenças típicas de quem precisa de sangue. De forma voluntária, cachorros com mais de 27 quilos e vacinados podem doar. A taxa média para doação é de 20 ml por litro de sangue. Com animais de grande porte, esta história é um pouco diferente. Equinos e bovinos possuem mais de 400 tipos sanguíneos e muitos deles nem são conhecidos pelos veterinários. Então, os bovinos, o que se faz? Pega o sangue de um boi, passa para o outro, não classifica nem nada, faz uma transfusão e aquele sangue dura ali 2 a 3 dias. Isso é importante? Melhora o estado geral do animal, melhora aquilo ali, o sangue vai ser destruído, mas pelo menos você salvou a vida daquele animal. Os equinos é a mesma coisa, 400 grupos sanguíneos, não dá para classificar todos, então transfunde. Você sabe como é a rotina dos cavalos da polícia? O Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes abre as portas e mostra agora para você como tudo funciona. Grandes e imponentes, estes são os cavalos da Polícia Militar de Minas Gerais. Os animais são treinados para ajudar na segurança das cidades. Às vezes o trânsito atrapalha um pouco, dependendo do trânsito muito complicado, muito travado, os cavalos ficam um pouco inquietos, mas no geral eles se comportam muito bem no trânsito, né? Já tem a rotina de todos os dias estar trabalhando, então o cavalo acostuma também com o trânsito de Belo Horizonte. E é um policiamento que as pessoas acham bonito. Então acaba que as pessoas respeitam muito a gente no centro da cidade, aqui dentro do campo. Aqui a gente está no local onde a gente inicia o manejo com o cavalo, né? Vocês podem ver que nós temos tanques de limpeza com mangueiras, local onde a gente pode amarrar o cavalo. O militar, ao ir para o policiamento, ele pega seu material de encilhamento, você tem os cabides para colocar a cela. Então que é o local aqui onde a preparação para atividade equestre, seja atividade policial, seja um treinamento ou até mesmo um manuseio diário com o cavalo. O Regimento de Cavalaria possui 4 esquadrões, sendo um deles dividido em 7 pelotões que cobrem todo o policiamento da capital mineira. A tropa é composta pela raça brasileira de hipismo. E é uma resposta que a polícia tem, que talvez seja o último grau, né, de recurso, de recobrimento, no caso de emprego de força policial. Por quê? Porque é uma tropa que pela própria presença, pelo porte, pela robustez do emprego, né, tem que ser deixada por último, porque você vai, de repente, deslocar com um grupo de cavaleiros, 10, 12, sei lá quantos,
né, em direção a uma movimentação, a aglomeração de pessoas, normalmente insurgentes contra uma ação policial ou grupos insurgentes contra grupos, no caso de brigas de turmas, você vai deslocar com animais de 500, 600 quilos, né, mais a velocidade de deslocamento e que vão se chocar com pessoas. Aqui no Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, aproximadamente 330 cavalos são treinados a partir do 3º ano de vida. Grande parte destes animais são levados para fazer o policiamento montado nas ruas. A outra é preparada para disputar campeonatos que acontecem dentro e fora de Minas Gerais. Os oficiais e praças que são cavaleiros, que praticam o hipismo enquanto esporte, eles selecionam algumas provas, apresentam, nós aprovamos, algumas até fora do estado de Minas. Já tivemos provas disputadas em Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo. Muitas pessoas podem pensar assim, mas por que a gente está utilizando um cavalo policial para atividade esportiva? Os esportes equestres, na maioria das suas vezes, eles surgiram, a grande maioria, na verdade, surgiu com os cavalos de combate, né? Os cavalos de guerra. E hoje em dia a gente utiliza o esporte para aprimorar o nosso trabalho na área profissional, na área de segurança pública. Os animais trabalham em uma rotina com muitas exigências e esforço físico. Para manter os cavalos saudáveis é preciso cuidar da alimentação. O feno, também conhecido como capim desidratado, não pode ficar de fora do cardápio. Nós já atendemos os animais da polícia há um bom tempo já, nós temos um convênio com eles lá e nós estamos sempre atendendo os animais com relação à parte cirúrgica e à parte clínica. E a gente verificou que alguns anos atrás eles trabalhavam com um tipo de alimentação mais baseado em capim picado, e esse tipo de alimentação existia uma grande ocorrência de problemas gastrointestinais. Então, atualmente, eles ficaram conscientes desse problema, já mudaram a alimentação dos animais, substituíram o capim picado por feno, e hoje a gente verifica que a ocorrência desses problemas gastrointestinais hoje reduziu bastante depois dessa modificação. Cada cavalo é cuidado por um policial específico durante todo o tempo de serviço, que dura em média 25 anos. Depois de tanto trabalho, os animais não ficam esquecidos. Nós temos um local, né, é uma reserva que nós temos aqui dentro de Belo Horizonte, no bairro Capitão Eduardo, em que os nossos cavalos se aposentam e vão para lá gozar do conforto da aposentadoria deles. E o nosso quiz, já respondeu? Pense rápido, porque chegou a hora de saber a resposta certa. Quanto mede a maior cobra do mundo? A. 10 metros. B. 15 metros. C. 20 metros. Se você respondeu letra B, acertou. A maior cobra do mundo é uma Pitol, com 15 metros de comprimento e pesa 447 quilos. A serpente exótica fica em um parque de diversões na Indonésia e adora comer cachorros. Mais um De Olho nos Bichos chega ao fim. Nos vemos no próximo programa. Até lá!